Vamos fazer a correção da página 15 do livro 2. E a primeira questão fala o seguinte: determine as raízes reais das equações. Então, essas questões são equações do segundo grau incompletas. Então, de acordo com o que foi passado já na sala, com o vídeo complementar que eu passei para vocês, vocês vão fazer a resolução dessas questões conforme equações incompletas. Então, eu tenho aqui na letra A, x ao quadrado, então equivale ao coeficiente A, menos 5x, que é referente ao coeficiente B. Então, eu tenho aqui, ó, A valendo 1 e B valendo aqui menos 5. Então, vocês observem que eu não tenho coeficiente C. Então, está faltando aí o coeficiente C. Então, logo, essa equação é incompleta, certo? Aí, nesse caso, vocês vão ver que aqui eu tenho x e aqui eu também tenho, no coeficiente B, outro x também. Então, eu vou colocar, se eu tenho x de um lado e x do outro, eu posso perfeitamente colocar o x em evidência, certo? Então, se aqui é x ao quadrado, gente, quer dizer que eu tenho x vezes x, certo? Eu tenho 2x. Então, um eu coloquei em evidência, o outro eu vou colocar, tudo que eu não colocar em evidência, eu vou multiplicar e colocar entre parênteses. Se eu usei já esse em evidência, eu vou colocar o outro aqui, ó, dentro do parênteses. Menos, da equação aí já é o menos, 5x. O 5x eu tenho 5 vezes x, certo? Só que esse x aqui eu também usei em evidência, porque eu não tenho 2x de um lado e do outro, né? Eu tenho x de um lado e x do outro. Só que esse ao quadrado usei em evidência e esse x que está com 5 eu também coloquei em evidência. O único que resta é o 5. Isso tudo é igual a 0. Pronto. Ficou assim o x em evidência. O que eu não coloquei em evidência, eu coloco tudo entre parênteses. Esse primeiro x aqui, que eu multiplico com entre parênteses, eu estou dizendo também que ele é igual a 0. Então, já tem a primeira raiz da equação. X é igual a 0. E eu estou dizendo aqui que esse x menos 5 também é igual a 0, certo? Então, esse x menos 5 é igual a 0. Então, x é igual. Esse 5 aqui está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, quais são as raízes da equação da letra A? Depois eu vou apagar, tá, gente? Vocês pausem o vídeo, porque não tem espaço aqui para tudo. Então, vocês pausem o vídeo para estarem entendendo a questão. E depois eu vou apagar, tá? X é igual a 0 e x é igual a 5. x1 e x2, tá? Questão da letra A. Pausem aí. Agora eu vou apagar aqui. Apagando aqui, vou deixar só a resposta, tá? Pronto. Mas vocês, no livro de vocês coloquem a resolução, tá bom? X, uma linha é igual a 0 e x2, duas linhas, é igual a 5. Letra B. Na letra B, eu também tenho aqui, ó, x de um lado e x no outro coeficiente. Então, eu vou colocar o x em evidência, só que esse x aqui vai ser negativo, né? Porque aqui, ó, eu tenho 2x menos x e menos x também, certo? Porque o x aqui, nesse caso, está negativo, tá ok? Vou apagar aqui. Então, esse menos x aqui está negativo. Peraí. E coloco ele em evidência. Multiplico. Tudo que eu não utilizei, eu vou colocar entre parênteses. Então, aqui é menos x e menos x. Então, um eu já usei. Então, eu vou colocar o outro entre parênteses. E aqui é 12 vezes x. Só que esse x já está em evidência. Então, só sobrou o mais 12. Isso tudo é igual a 0. Então, o primeiro x aqui, ele vai ser 0, tá? Menos x é igual a 0. Só que esse menos x aqui, gente, quando eu tenho uma incógnita, ele não pode ficar negativo. Então, eu vou sempre multiplicar por menos 1, tá? Aqui nunca pode ficar negativo. Então, quando é assim, eu multiplico por menos 1. Então,
Menos x vezes menos 1 vai ficar mais x. É igual a zero, como o zero é neutro, vai permanecer neutro. Agora aqui, menos x mais 12 igual a zero. Esse menos aqui vai permanecer aqui. O mais 12 vai passar por outro lado, negativo, então vai ficar menos 12. Lembrando, o menos x não pode ficar negativo, então vamos multiplicar com o menos 1. Então vai ficar x é igual a menos 12 vezes menos 1, vai ficar mais 12. Então a resposta da letra B ficou x igual a zero, x1 igual a zero e x2 é igual a 12, ou mais 12, ok? Apagar aqui. Letra B. Na letra B é 5x ao quadrado mais x igual a zero. Observa que no coeficiente A tem o 5 aí, tá? Então, observa aí. Só que dos dois lados eu tenho x. Dos dois coeficientes eu tenho x. Então, ficou como? Coloco o x em evidência. Lembrando que aqui é 5 vezes x. Então, eu vou usar esse x aqui. Vezes tudo que eu não usei, eu vou colocar em evidência. Nesse daqui, no coeficiente B, só tem o x. Só que lembra que eu falei com vocês? Se não tiver nenhum número aparecendo, quer dizer que é o número 1, né? Então, é 1 vezes x. Lembrando que 1x eu já usei para colocar em evidência. Então, ficou... O que restou aqui foi 5x, certo? Só que esse 5 aqui está multiplicando com o x. Então, se ele está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Então, o que restou aqui foi o x, esse 1 aqui, mais 1, e esse 5 aqui vai passar dividindo, certo? Igual a 0. Ou você pode fazer também de outra maneira, colocar o 5 aqui, multiplicando o x, 5x, mais 1, já deixar o 5x aqui, igual a 0, tá? E colocar o 5 dividindo 1, passa para outro membro, vai dar a mesma coisa. X é igual a 0, já disse que x1 é igual a 0, certo? O outro x vai ser 5x mais 1 é igual a 0. Esse x aqui tem que ficar isolado, mas por enquanto vou deixar ele aqui 5x é igual a 0. Esse 1 passa para o outro lado negativo, então vai ficar menos 1. O 5 passa para o outro lado, então, dividindo, né? Então, ficou x é igual a 0 menos 1, menos 1. Dividido com 5, não tem como simplificar, parei aqui. Então, ficou x é igual a 0 e x é igual a menos 1, ok? Bora para outra questão. Letra D. Na letra D, é assim, x ao quadrado mais 7x é igual a 0. Ambos têm x. Aqui é x vezes x, aqui é 7 vezes x. Então, vou usar esse x aqui e esse x aqui para colocar em evidência. Tudo que eu não utilizar, eu coloco entre parênteses. Então, ficou x mais 7 é igual a 0. O primeiro x vai ser igual a 0. E o segundo x vai ser x mais 7 é igual a 0. Coloco o x aqui em evidência. O que não colocar, passo para o outro lado. O 7 está positivo, vou passar negativo. Então, x1 é igual a 0 e x2 é igual a menos 7. Vou apagar aqui. Letra F, x ao quadrado mais 16. Observa aqui nessa letra F que quem está faltando agora nessa questão não é o coeficiente B. É só o coeficiente... Não, perdão, não é o coeficiente C, é somente o coeficiente B. Aqui eu tenho o coeficiente A, que vale 1. O coeficiente B não tenho, porque não tem nenhum aqui com a variável. E o coeficiente C, que é o termo independente, tem, tá? Nesse caso aqui, como que a gente vai fazer?
Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai só fazer como se fosse uma equação normal que a gente resolve. Ó. X ao quadrado. Esse 16 desse lado passa para o outro lado, então, negativo, certo? Vai ficar x é igual, esse ao quadrado, ele vai fazer a operação inversa quando eu transferir para o segundo membro. Se ele está em potenciação, ele vai ser em radiciação. Como é uma equação do segundo grau, ela pode ser positiva ou negativa. Então, eu tenho duas raízes, por isso eu coloco mais e menos, ok? A potenciação vai passar para o outro lado em raiz quadrada com menos 16. Só que numa raiz quadrada ou numa raiz com um índice par, eu não posso colocar aqui, ó, o radicando negativo. Então, nesse caso aqui, não tem raiz real, tá? Não tem raiz, eita, errei aqui, real, tá? Letra G, 3x ao quadrado igual a zero. Lembrando que esse 3x ao quadrado, ele é do coeficiente A, tá? Então, não tem nem coeficiente B, nem coeficiente C. Então, mesmo assim, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. O 3 tá desse lado, passa para o outro lado, dividindo, porque está multiplicando com x ao quadrado. Então, vai ser 0 dividido para 3. 0 dividido, tenho nada, dividido para 3, ninguém ficou com nada, né? Então, x ao quadrado é igual a 0. Esse ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x é igual, como deu duas raízes, é igual a 0. X ao quadrado, só que o x aqui vai ser 0, né? x1 e x2 vai ser 0. O x é neutro, então tem como ser x 0 positivo e 0 negativo, né? Então, as duas raízes são 0. Vou apagar aqui, tá? Letra H, para a gente terminar a número 1. Na letra H, eu tenho menos x ao quadrado mais 25. Falta o coeficiente B, eu vou resolver da mesma maneira como eu fiz as duas últimas. X ao quadrado é igual a 25. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Por quê? Eu não coloquei o zero aqui. Porque se eu colocar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui 0 menos 25, é 25, né? É menos 25. Então, por isso que eu já coloco aqui menos 25, tá bom? Só que esse negativo aqui eu não posso deixar. Então, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 25 positivo. Todos os sinais se invertem, tá? Da equação, não somente o x. X é igual, o ao quadrado vai passar mais ou menos raiz quadrada de 25. Logo, x, uma linha vai ficar raiz quadrada de 25 é 5. Então, como é mais ou menos, então vai ficar uma raiz negativa e a outra raiz positiva, ok? Número 2 aí. Na número 2, ele pede para eu calcular o valor de x em cada caso. Ele me dá uma situação, a qual eu tenho que interpretar para eu conseguir fazer para saber o valor de x. A letra A, ele fala o seguinte: o quadrado de x é igual a 16. Então, vamos lá interpretar. O quadrado de x, então, é x ao quadrado, é igual a 16. Igual a 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Esse ao quadrado aqui passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, vai ficar x, uma linha, raiz quadrada de 16, né? 4. Então, vai ficar menos 4. E x, duas linhas, mais 4. Ok? O dobro do quadrado. O dobro, quando eu falo o dobro, quer dizer que é duas vezes, tá? Do quadrado de x. Então, é 2 vezes x ao quadrado é igual a 8. Igual a 8. Então, só eu resolver. X ao quadrado, esse 2 passa para o outro lado, tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é x ao quadrado é igual a 8 dividido para 2 é 4. Esse 2 passa, tá potenciação, passa para o outro lado em radiciação. Então,
Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 2 positivo ou 2 negativo, tá bom? Vou apagar aqui. Como eu falei mais uma vez, gente, pausem o vídeo para vocês conseguirem entender a explicação e corrigirem no livro de vocês, tá bom? Letra C. A soma do quadrado de x. Então, com 9 é igual a 0. Então, a soma do quadrado de x com 9 é igual a 0. Então, vai ser x ao quadrado mais 9 é igual a 0. Resolvo também. X ao quadrado é igual a 0. Esse 9 está positivo, passo para o do lado, negativo. X ao quadrado, 0 menos 9 vai ficar menos 9. Esse quadrado aqui está em potenciação, passo para o outro lado em radiciação, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, lembrando que eu falei com vocês, quando é uma raiz quadrada ou quando é uma radiciação, uma raiz que o índice aqui for par, por exemplo, 4, 6, assim por diante, e aqui no radicando for negativo, não existe raiz, não existe raiz real, tá bom? Então, não existe raiz real. Vou apagar aqui. Letra D. Na letra D, fala o seguinte, o quadrado de x, então, quando vocês já lerem, já vão fazendo, o quadrado de x é igual o triplo de x. Então, o triplo de x é 3 vezes x. Aí eu resolvo. Só que esse x aqui, lembra que eu falei com vocês que eu sempre quero saber quem é x? Então, se eu quero saber o valor de x, vou colocar ele tudo junto aqui, né? Então, vai passar para o outro lado, positivo. Igual a 0, porque aqui não pode ficar desse segundo membro sem nada, né? Igual a 0 ainda mais porque aqui é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau eu vou igualar a 0. Então, vai ficar x é igual... Perdão, vou voltar aqui. Observa que aqui, ó, tem x ao quadrado e aqui tem x. Vai ficar parecido com a questão aqui, ó. Todos os lados têm, todos os coeficientes têm x, então vou colocar x em evidência. Esse x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E o 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Vou utilizar esses 2x aqui e o restante coloco em evidência. Menos 3x, porque aqui é negativo, né? Igual a 0. A primeira raiz vai ficar x é igual a 0. A segunda raiz vai ficar x menos 3 é igual a 0. X menos 3, x é igual a 3 negativo, passo para o outro lado, positivo. Então, vai ficar x, duas linhas, é igual a 3, e x, uma linha, é igual a 0. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar. Letra E. A diferença... Deixa eu apagar, me dá nervoso quando eu deixo alguma coisa riscada. Letra E. A diferença, quando eu falar diferença em matemática, eu tô falando que é subtração, tá? Entre o quadrado de x e 4. Então, a diferença entre o quadrado de x e 4 é igual a 5. Vou resolver. X ao quadrado é igual a 5. Esse 4 passa para o outro lado positivo. X ao quadrado, 5... Eita, coloquei 5 aqui. Mais 4. X ao quadrado é igual a 5 mais 4 é igual a 9. X é igual a essa potenciação, vai passar para o outro lado em radiciação. Mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x uma linha é igual a 3, porque raiz quadrada de 9 é 3, né? Como são duas raízes, uma vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa, ok? Terminando então aí essa primeira página da correção. Na página 16 do livro 2, a número 3 fala o seguinte:
ele pede para eu escrever uma equação em que as medidas dos lados dos retângulos estejam relacionadas às suas áreas e determine o valor de x. Lembrando que para eu calcular a área de um retângulo, eu calculo base vezes altura, certo? Então, eu vou conseguir fazer aí, calcular a área do retângulo. Então, eu tenho aqui os lados, né, do retângulo, 2x e 4x. Então, só eu multiplicar 2x base vezes altura, né? Então, vou colocar aqui 4x vezes 2x. 4x vezes 2x é a mesma coisa que 8 vezes x ao quadrado. Então, eu já sei aqui como seria, que é igual à área do retângulo. Então, eu vou colocar 8x ao quadrado é igual a 512. Vou colocar aqui direitinho, para a gente conseguir visualizar, tá bom, gente? Então, vai dar 8x ao quadrado é igual a 512 e resolvo essa equação, tá? 8x ao quadrado, esse 8 vai passar para outro membro, dividindo 512. Então, vai ser 512 dividido por 8. Então, vai ser 512 dividido por 8, vai dar x ao quadrado é igual a 64. Essa potenciação vai passar para o outro lado como radiciação. X é igual, como são duas raízes, vai ser mais ou menos 64. Então, x pode ser mais 8, ou x pode ser, x duas linhas, pode ser menos 8, ok? Lembrando que, como é a medida da área, como eu não posso ter um comprimento negativo, então eu vou considerar x valendo 8 positivo, tá bom? Então, eu não posso falar que essa área vale menos 8, tá? Vou falar que sempre vai ser positivo, beleza? Letra B. Base vezes altura. 3x vezes x é a mesma coisa que 3x ao quadrado, beleza? Então, calculando aqui, 3x ao quadrado é igual à área, que é 27. Então, o 3 vai passar dividindo. 3x ao quadrado é igual a 27 dividido para 3. X ao quadrado é igual a 27 dividido para 3. Quanto é que dá aí, gente? 9, né? Então, vai ser x ao quadrado. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X, então, é 3 positivo, porque não pode ser negativo. Nesse caso aqui, não pode ser negativo, ok? Vou apagar aqui para eu conseguir resolver número 4. Só um momento. Só um instante. Número 4. Considere os quadrados a seguir, resolva as questões. Então, eu vou fazer praticamente o que a questão 3 me falou, certo? Então, se eu tenho aqui no quadrado A, no caso tem um quadrado na questão A, é lado vezes lado. Então, qual é o lado do quadrado aqui? É x, né? Então, letra A, quadrado A. Lado vezes lado vai ser x ao quadrado. E ele me disse que a área é 625, então é igual a 625. B. O quadrado B também é x, então vai ser x ao quadrado. E a área vai ser, que ele já me disse que a área é 1000, ok? C, vou colocar aqui embaixo, depois apago. Ele disse que o lado do quadrado é x e tem a parte 1 aqui. Então, é x mais 1. Se eu calculei lado vezes lado, é x mais 1 vezes x mais 1. Então, é x mais 1 ao quadrado. E a área total é 400, certo? Então, D. Aqui eu estou dizendo também muito parecido com o quadrado C. Então, vai ser x mais 2, só que ao quadrado, é igual a área, ele me disse que é 900. Pausem aí
para estarem corrigindo, que eu vou apagar, tá bom? Vou apagar aqui. Letra B. A letra B, ele pede para eu calcular os valores de x que satisfazem cada uma das equações, tá? Então, letra B, eu já disse que a equação letra A é x ao quadrado é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 625. É só eu transformar esse x ao quadrado aqui, passando para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada de 25. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 625 é o 25. Porém, como eu estou calculando área, no caso, estou calculando os lados, não tem como eu ter um lado negativo, né? Então, vai ser x é igual a 25 positivo centímetros, porque está em centímetros, beleza? Bora para o quadrado B. Vou apagar aqui. No quadrado B, a gente já descobriu que, vou colocar aqui, vai ser x ao quadrado é igual a 1000, tá? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1000. Como não tem raiz quadrada de 1000 exata, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 1000, tá? Lembra que eu fiz a fatoração com vocês lá em sala de aula? Pois é, fatorando vai dar 10 raiz quadrada de 10 centímetros, tá? Para quem não lembra a fatoração aí, eu vou pegar o 1000, pegar e dividir por números primos. 2 vai dar 500, por 2 também vai dar 250, e assim por diante. Como é raiz quadrada, eu vou pegar parzinhos. O que sobrar, por exemplo, se eu fazendo aqui 2, aí tiver outro parzinho aqui, dá por 2. Se sobrar algum outro número que não dá para fazer par, coloco dentro da raiz quadrada e o que der, eu vou fazer a multiplicação, ok? Na letra C, ficou assim, x mais 1 ao quadrado é igual a 400, perdão, é igual a 400. Aqui eu vou fazer os produtos notáveis. X mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1. X vezes x, faço o famoso chuveirinho, né, distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x. Agora, vou multiplicar o 1 com todos do outro lado. 1 vezes x mais x, ou 1x, né? 1 vezes 1 vai ser 1. X ao quadrado, x mais x vai dar 2x, mais 1. E isso tudo é igual a 400, tá? Então, vou apagar aqui e já colocar na fórmula. Vou apagar aqui, ó, a letra C, apago aqui, vou apagar aqui pro notável. Então, ficou assim, ó, galera. Ficou x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 400. Percebe-se que ficou uma equação de segundo grau, certo? Então, só que esse 400, só para ficar uma equação de segundo grau, eu tenho que igualar a zero e vou tirar esse 400 e passar para o outro lado para somar com 1. Então, ficou x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse 400 vai passar negativo, vai ficar menos 400 igual a zero. Então, x ao quadrado mais 2x, menos 400 com mais 1 vai ficar menos 399. É igual a zero, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que possui todos os coeficientes? Possui coeficiente A, possui coeficiente B, possui coeficiente C. Então, nesse caso aqui, eu vou resolver com uma equação do segundo grau completa, a famosa fórmula de Bhaskara, tá?
Então, eu vou colocar aqui em cima, gente, para caber. Então, ficou x ao quadrado, certo? Mais 2x, não foi? Não consigo lembrar, peraí. Ficou x ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Mais 2x. Menos 399 é igual a zero. Ficou assim. Aí, eu vou fazer a equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara, tá? Aí, ficou... O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual... Quem é o coeficiente b? Não é esse daqui? O 2x? Então, ficou 2 ao quadrado menos 4 vezes... Coeficiente a não é esse? Então, se não tem nada na frente, quer dizer que tem o número 1. Vezes 1 vezes c. O c não é o termo independente? Então, ficou menos 399. Delta é igual, 2 ao quadrado é igual a 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 399 vai dar exatamente 1.596. Aí, delta vai dar 4 mais 1.596 vai dar 1.600. Guardem esse delta aqui, ok? Pausa o vídeo para estarem copiando ou corrigindo, que eu vou apagar. Então, delta de 1.600. Volto na fórmula de Bhaskara aqui, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Quem não lembra a fórmula de Bhaskara, relembre aí a aula que a gente deu sobre a equação do segundo grau. Foi a primeira aula, tá bom? Então, ficou x é igual... b eu não falei que era 2x? Então, vai ser menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 1.600, que é o delta que a gente achou, dividido por 2 vezes o a, que vale 1, tá? Porque a equação era assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 399 igual a zero. O coeficiente a é 1, o b é 2 e o c é igual a menos 399, tá? Então, raiz quadrada de 1.600 vai dar x é igual a menos 2. Raiz quadrada de 1.600 vai dar 40. Então, vai ser mais ou menos 40 sobre 2 vezes 1, tá? Deixa eu ver aqui. 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar x é igual a menos 2 mais ou menos 40 sobre 2. Aí, quero saber agora quem é o x1 e x2. Quero saber quem são as duas raízes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. X, uma linha, vai ser menos 2. Eu não disse que é mais ou menos? Então, eu vou fazer primeiro com o mais. Mais 40 dividido para 2. Menos 2 com mais 40 vai ficar mais 38. Mais 38 com 2, 19. X, duas linhas. Menos 2 com menos 40 dividido por 2. Menos com menos é mais, então vai ficar menos 42 dividido por 2. Vai dar exatamente menos 21. Como eu falei aqui na letra B, que os valores satisfazem nessa equação é referente a isso daqui, é referente à área, então tem que ser um valor positivo. Como uma raiz ficou 19 e a outra ficou menos 21, não existe lado negativo numa figura plana, nada. Não existe. Então, vai ficar a resposta 19 centímetros, ok? Vamos finalizar com a próxima. Então, galerinha, terminando aqui a página 17 das nossas correções. A questão 5 fala o seguinte: para construir uma piscina, Flávio ocupou uma superfície quadrada. Então, ó,
Ele fez uma piscina aqui quadrada. De 121 metros quadrados. E quer saber qual a medida dos lados da superfície. Então, eu quero saber quanto que vale o lado. Se eu não sei o lado, vai ser x, né? E como é um quadrado, então, se esse lado vale x, esse lado também vale x. Para eu descobrir a área de um quadrado, eu multiplico x vezes x, que vai dar x ao quadrado. E x ao quadrado, lado vezes lado, ele disse que vai dar 121. Então, eu calculando aí, x ao quadrado, quando eu tenho potenciação, passo para o outro lado como radiciação. Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é 11. Só que como são duas raízes, pode ser positiva ou negativa. Como se refere a comprimento, então vai ser 11 centímetros. No caso, 11 metros, né? Que está em metros. 11 metros positivo. Beleza? Número 6. Observe o retângulo e determine as dimensões. Então, o retângulo aqui, ó, é base vezes altura. Então, eu tenho x mais 4 vezes a altura é x menos 4. X menos 4. Isso tudo aqui, ele disse que vai dar de área 128. Aí, eu faço o produto dos notáveis, o famoso chuveirinho aqui na distributiva, né? Eu vou multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. 4x vezes x, mais 4x. E 4x vezes menos 4x vai dar menos 16. Isso tudo vai ser igual a 128. Então, vai ser menos 4x com mais 4x. Eu não tenho nada. Menos com mais é menos, então eu anulo menos 4x. Menos 16 é igual a 128. Se eu quero descobrir quem é x, tudo que tiver x eu deixo de um lado e o que não tiver x, passo para o outro lado com operação inversa. Se está negativo, passo para o outro lado positivo. Então, aqui ficou x ao quadrado é igual a 144. Potenciação, passo para o outro lado. Radiciação, raiz quadrada de 124. Como eu estou falando de comprimento, então vai ser, raiz quadrada de 144 é 12, vai ser 12 positivo, tá bom? Lembrando que ele quer saber quanto que vale, vou apagar aqui, tá, galera? Dá uma pausa aí, copiem, corrigem, na verdade. Se eu disse que vale 12, x vale 12, eu vou substituir ali na base na altura. Então, x mais 4, x mais 4. X não vale 12, x mais 4 vale 16 metros. E aqui, x menos 4, x menos 4. X valendo 12 menos 4 é igual a 8 metros. Então, essa é a resposta, mas quero no livro todo o cálculo que a gente fez, tá bom? Número 7, ele fala que Joaquim comprou um terreno de formato quadrado. Então, aqui o terreno também é quadrado, tá? Em um condomínio fechado. O regime do condomínio estabelece que cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada do seu terreno. Qual o comprimento da calçada que Joaquim deve vestir? Então, ele disse que o valor é 239 metros quadrados, condomínio. É só fazer o seguinte, se eu quero saber o valor, e é quadrado, é x, e aqui é x, x vezes x, x ao quadrado. O valor total é o 279. Se eu passo esse ao quadrado para o outro lado em raiz, mais ou menos raiz quadrada de 289. Como é um comprimento, então x vai ser igual a 17, está em metros, 17 metros. A número 8, ele pede para a gente pensar só mais um pouquinho. Observe o esquema que representa uma superfície de 4 metros quadrados. Então, isso tudo aqui, a área é 4 metros quadrados. Então, cada lado vale 2x, certo? Vale 2 metros, perdão. Vale 2 metros, tá? Se a área vale 4x, 4 metros, então cada lado vale 2 metros, porque 2 vezes 2, 4 metros quadrados.
Que medida deve ter cada lajota de forma quadrada se as faixas cinzas valem 10 centímetros de largura e se não for preciso cortar nenhuma lajota para preencher nossa superfície? Vocês concordam comigo que cada lado tem duas faixas cinzas, essa e essa aqui? São duas faixas cinzas, então são 10 centímetros cada faixa. Então, desses 2 metros, eu tenho que tirar 20 centímetros. Porque se tem duas faixas com 10, eu vou tirar 10 centímetros de cada lado. Então, 2 metros menos 20 centímetros vai dar 1,80 m, certo? Transformando em centímetros vai dar 180 centímetros, tá bom? Então, mas ele quer saber quanto que vale cada lajota desse daí. Então, eu vou pegar os 180. Cada lado, se eu vou contar aqui, tem 6 lajotas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou dividir por 6 quadradinhos daí. 180 dividido para 6 vai dar 30 centímetros cada lajota, ok?